mundo ahora de violencia, de delincuencia, suéltalo. En el nombre de Jesús. Há homens que Deus levanta com um propósito tão claro, tão forte, tão cheio de fogo, que mesmo décadas depois, continuam marcando nações. Homens cuja voz não se apaga, porque sua obediência mantém o céu aberto. Homens que continuam caminhando, orando, proclamando, libertando, acendendo corações em cada lugar onde colocam os pés. E um desses homens é Carlos Anacondia, um evangelista que não pertence à história antiga, mas à história viva. Um homem que ainda hoje continua declarando com autoridade: Jesus Cristo é o Senhor. Esta é a história do homem que viu multidões se renderem, que enfrentou a escuridão sem medo, que levou esperança onde reinava a dor, e que ainda caminha entre nós como testemunho de que o avivamento não terminou, apenas começou. Prepare-se, porque a vida de Carlos Anacondia não se conta como uma lembrança, se conta como um incêndio que continua ardendo. A história de Carlos Anacondia não começa com holofotes, púlpitos lotados ou multidões quebrantadas diante do poder de Deus. Começa de forma simples, quase silenciosa, no interior da Argentina, onde um menino cresceu sem imaginar que um dia seu nome ecoaria por nações como testemunho vivo de milagres, libertações e ousadia espiritual. Carlos era apenas mais um entre tantos, filho de uma família trabalhadora acostumada ao ritmo duro e honesto da vida cotidiana. Ele cresceu entre responsabilidades práticas, aprendendo desde cedo o valor do esforço, do compromisso e da palavra dada. Não havia sinais externos de que aquele garoto se tornaria um dos evangelistas mais influentes da América Latina. Sua juventude foi marcada por trabalho, por metas que envolviam prosperar nos negócios e construir uma vida estável. Ele não fugia do esforço, pelo contrário, enfrentava tudo com determinação. Naquela época, a fé era mais uma formalidade do que uma chama ardente. Deus estava presente, mas distante, reconhecido, mas não vivido. A vida seguia no ritmo normal de quem não conhece ainda o impacto de um encontro profundo com o sobrenatural. Foi só muitos anos depois, já adulto e empresário bem-sucedido, que uma inquietação começou a nascer dentro dele. Era sutil no início, como uma brisa leve que toca o rosto sem que percebamos sua origem. Algo em seu interior parecia chamá-lo para além da rotina, como se um vento invisível soprasse em direção a um propósito que ele ainda não compreendia. Carlos não sabia explicar, mas sentia que havia algo maior esperando por ele, algo que ultrapassava o limite dos negócios, das responsabilidades e das conquistas materiais. Essa inquietação se intensificou quando ele recebeu um convite para uma reunião evangelística liderada pelo pastor Omar Cabrera. Não era comum que Carlos aceitasse esse tipo de convite. Ele tinha compromissos, negócios em andamento, uma agenda sempre cheia. Porém, naquele dia específico, havia uma espécie de peso suave em seu coração, como se uma mão invisível o estivesse conduzindo gentilmente. Ele aceitou ir, e ao fazer isso, sua história deu um passo definitivo rumo ao extraordinário. Naquela reunião simples, sem grandes produções, sem grandes expectativas, o inesperado aconteceu. Enquanto o pregador falava sobre o amor e o poder transformador de Jesus Cristo, algo dentro de Carlos foi quebrado. Não em desespero, mas em revelação. Era como se todas as camadas de sua vida, todas as suas construções e justificativas fossem atravessadas por uma luz clara e inevitável. Ele não ouviu apenas uma pregação, ele experimentou um encontro. Um toque tão profundo que seus olhos se encheram de lágrimas e seu coração começou a pulsar em um ritmo que ele nunca havia sentido. Carlos Anacondia se converteu ali, naquele momento, e ele sabia, de uma forma que ultrapassava a lógica, que jamais seria o mesmo. Algo sobrenatural o alcançou. Aquele encontro não apenas transformou sua fé, transformou sua identidade. Ele saiu daquela reunião sentindo-se carregado por uma força nova, uma convicção ardente, um chamado que não tinha nome ainda, mas que queimava com intensidade. Era o início de uma jornada que o levaria a desafiar o inferno, a confrontar trevas, a proclamar libertação e a ver milhares de vidas serem restauradas pelo poder de Deus. Mas naquele dia, ninguém conseguia enxergar isso. Apenas Deus sabia que ali, naquele instante silencioso, havia nascido um evangelista. E tudo começava com um simples sim.
Depois daquele encontro que marcou sua conversão, algo profundo começou a mudar dentro de Carlos Anacondia. Não era apenas a alegria de ter descoberto a fé, nem apenas o alívio espiritual de quem encontra perdão. Era algo diferente, mais intenso, mais direcionado. Carlos sentia como se tivesse sido despertado para uma realidade invisível, mas absolutamente real. Dentro dele crescia uma coragem que não vinha de sua personalidade, vinha do próprio Espírito de Deus, que parecia empurrá-lo para fora das fronteiras do comum. Os primeiros dias após sua conversão foram marcados por uma fome insaciável pela presença de Deus. Carlos orava, lia a Bíblia, buscava entender aquele fogo que ardia dentro dele. Em muitas madrugadas, sua esposa acordava e o encontrava ajoelhado, chorando silenciosamente, como se cada lágrima fosse uma semente sendo plantada em solo profundo. Ele não sabia explicar o que acontecia, mas entendia que Deus estava preparando algo grande e que isso exigiria a entrega absoluta. Então aconteceu algo decisivo. Em uma dessas noites de oração, enquanto clamava por discernimento, Carlos sentiu como se Deus colocasse sobre ele um peso santo, uma responsabilidade espiritual que não poderia ser ignorada. Ele ouviu em seu interior, não com os ouvidos, mas com o Espírito, que havia sido chamado para anunciar libertação, para pregar com poder, para enfrentar as trevas e proclamar que Jesus ainda salva, cura e transforma. Carlos levantou daquele momento com uma convicção que parecia maior do que ele mesmo. E embora não tivesse treinamento formal, títulos religiosos ou histórico ministerial, ele tinha aquilo que poucos possuíam: ousadia sobrenatural. Uma ousadia que o faria entrar em lugares que muitos evitavam, pregar onde poucos pregariam, enfrentar o inimigo com autoridade e ver milagres que marcariam gerações. Seu primeiro impulso foi simples e direto: compartilhar o Evangelho com quem estivesse à sua frente. Amigos, colegas, funcionários, vizinhos, ninguém escapava da intensidade do olhar e das palavras de Carlos. Ele não falava como alguém que apenas acreditava, falava como alguém que havia sido tomado por uma missão, e sua coragem chamava a atenção. Conta-se que nos primeiros meses após sua conversão, Carlos se aproximou de um grupo de pessoas que estavam envolvidas em práticas espirituais negativas. Sem medo ou hesitação, ele começou a falar sobre Jesus com tamanha autoridade que alguns ficaram desconcertados, outros começaram a chorar, e um deles, segundo testemunhas da época, caiu de joelhos afirmando sentir uma força invisível o pressionando em direção à rendição. Era apenas o começo. A fama dessa ousadia precoce começou a se espalhar entre os irmãos da fé. Muitos diziam que Carlos não tinha medo de nada, mas ele próprio afirmava que medo havia sim. O que acontecia é que o amor de Deus sempre falava mais alto do que o medo, e cada vez que ele sentia temor, reforçava em oração: se o Senhor está comigo, nada poderá me deter. Essa ousadia o levou a aceitar convites para testemunhar em pequenos cultos, reuniões familiares e encontros ao ar livre. E cada vez que ele abria a boca, algo acontecia. Pessoas choravam, confessavam pecados, entregavam suas vidas a Cristo. E em algumas ocasiões, começaram a surgir as primeiras manifestações espirituais, libertações espontâneas, pessoas sendo tocadas sem que ele sequer impusesse as mãos. Era como se Deus estivesse preparando palco, iluminação e cenário para algo infinitamente maior. Como se o céu estivesse anunciando que um mover poderoso estava prestes a explodir através daquele homem simples, mas completamente disposto. A ousadia que despertava em Carlos Anacondia não era humana, era o prenúncio de um ministério que tocaria nações. A transformação dentro de Carlos Anacondia já era evidente, mas havia um momento específico, quase cinematográfico, que definiria para sempre o tom de seu ministério. Foi numa pequena reunião, em um ambiente simples, humilde, onde poucas dezenas de pessoas se reuniam para orar e buscar mais de Deus. Carlos havia sido convidado apenas para compartilhar seu testemunho, algo breve, algo simples. Mas naquele dia, o Espírito Santo tinha outros planos. Quando subiu ao improvisado púlpito, uma mesa comum com uma Bíblia aberta, Carlos sentiu um tremor leve percorrer sua coluna. Ele tentou ignorar, achando que era nervosismo, afinal não era pregador. Mas quanto mais falava sobre o que Deus havia feito em sua vida, mais forte aquela presença se tornava. Era como se algo estivesse prestes a romper dentro dele. Naquele instante, ele percebeu que não era apenas um sentimento, era o próprio Deus enchendo-o com autoridade.
Alguns presentes testemunharam mais tarde que podiam sentir algo diferente no ar. Uma atmosfera carregada de expectativa, como se o ambiente estivesse prestes a ser tomado por algo sobrenatural. Quando Carlos terminou de contar seu testemunho, sentiu um impulso irresistível. Não havia sido planejado, não estava em notas, não fazia parte do convite, mas ele simplesmente virou-se para a pequena congregação e declarou em voz firme: Jesus não mudou. O mesmo poder que me libertou está aqui agora. Foi como se aquelas palavras abrissem uma comporta invisível. De repente, uma mulher ao fundo começou a chorar convulsivamente. Outro homem caiu de joelhos, dizendo sentir um peso saindo de suas costas. E quase simultaneamente, uma jovem começou a gritar, como se estivesse sendo libertada de algo que a oprimia havia anos. O ambiente se transformou em um lugar de restauração intensa. Carlos, totalmente tomado pelo Espírito, levantou a mão e orou com autoridade que ele mesmo não sabia que possuía. Palavras fluíam como rios: libertação, cura, consolo, pecado sendo arrancado, cadeias espirituais se rompendo. Ele falava e as pessoas reagiam como se o próprio Deus estivesse tocando nelas. Foi ali, naquele dia simples, cujas paredes testemunharam um mover que ninguém esperava, que Carlos percebeu pela primeira vez que havia recebido um dom específico de Deus, autoridade sobre espíritos opressores. Não era um título, não era um cargo e nem um conhecimento estudado. Era um presente, e com ele viria uma responsabilidade gigantesca. Conta-se que após aquele culto, alguns irmãos mais velhos se aproximaram dele com lágrimas nos olhos, dizendo que nunca haviam visto algo parecido. Um deles teria dito: "Filho, Deus colocou fogo em você, e esse fogo vai incendiar muitos lugares." Naquela noite, ao chegar em casa, ainda tremendo pela intensidade do que havia vivido, Carlos ajoelhou-se ao lado da cama e chorou. Chorou de alegria, de medo, de reverência. Ele sabia que algo divino havia sido confiado a ele, algo que mudaria sua vida e tocaria milhares de outras. Nesse momento íntimo, no silêncio da madrugada, Carlos fez um voto: "Senhor, se o Senhor me usar, eu irei. Onde quer que o Senhor mande, eu irei." E o céu ouviu, a terra tremeu, e o inferno também. A partir daquele dia, o ministério de Carlos Anacondia tomaria forma, e a Argentina, e depois o mundo, testemunhariam o nascimento de um evangelista que enfrentaria as trevas com ousadia feroz e amor inabalável. Depois daquele culto marcante, Carlos Anacondia começou a perceber que o chamado de Deus não era apenas para testemunhar, mas para confrontar. Havia dentro dele uma coragem que ultrapassava qualquer barreira natural, uma ousadia que parecia incendiar o ambiente quando ele falava. E com essa ousadia surgia também um fenômeno que se repetia constantemente. Em quase todos os lugares onde ele pregava, pessoas eram libertas. Isso não passava despercebido. Pastores começaram a convidá-lo para pequenas reuniões, vigílias, encontros ao ar livre. E sempre que ele chegava, algo acontecia. Não importava se era um templo simples, um quintal de terra batida ou um salão improvisado. O ambiente parecia mudar quando Carlos abria a boca para declarar o nome de Jesus. Foi também nesse período que uma frase começou a marcar seu ministério. Não era fruto de ensaio, nem de algum método estudado. Era fruto de autoridade. Uma autoridade que parecia nascer do íntimo do seu espírito, como se Deus tivesse colocado aquela declaração dentro dele. E ela se tornaria sua marca registrada. A ver, Satanás, te ordeno en el nombre de Jesús que sueltes a esta persona. A primeira vez que disse isso em público foi durante uma reunião em que uma mulher começou a gritar, tomada por uma opressão espiritual evidente. As pessoas se afastaram assustadas, algumas sem saber o que fazer. Mas Carlos, movido por uma força que ele mesmo não sabia explicar, se aproximou com firmeza. A mulher debatia-se no chão e sua voz parecia cambiar para algo que não era dela. Foi então que Carlos, sem tremer, sem hesitar, apontou para ela e declarou a frase que ecoaria em milhares de cruzadas ao longo de sua vida. No mesmo instante, segundo testemunhas, a mulher caiu em silêncio. Em poucos segundos levantou-se chorando e abraçou Carlos, dizendo que sentia uma paz que não conhecia desde a infância. A igreja inteira ficou em choque. Alguns choravam, outros se ajoelhavam, outros oravam em voz alta, maravilhados com aquilo que tinham presenciado.
É dito até hoje, entre irmãos que viveram aquela época, que muitos pastores começaram a perceber que Deus estava levantando um guerreiro espiritual diferente. Alguém que não apenas pregava sobre libertação, vivia a libertação. Alguém que não apenas falava de poder, manifestava poder. Alguém que não esperava que o inimigo se apresentasse, ia atrás dele. Com o passar dos meses, outras histórias começaram a circular de boca em boca. Relatavam reuniões em que, antes mesmo de Carlos terminar a primeira oração, pessoas começavam a se contorcer, como se a própria escuridão estivesse se agitando na presença da luz. Contavam também que em lugares onde a violência espiritual era forte, ele caminhava sem temor, dizendo que se Deus o havia chamado, nenhum mal poderia impedir sua missão. Essa coragem sobrenatural impressionava a todos, mas Carlos jamais assumia qualquer crédito. Sempre afirmava com humildade: "O poder não é meu, o poder é de Jesus, eu apenas creio." E era essa fé simples, mas implacável, que fazia multidões começarem a procurar suas reuniões. Elas queriam ouvir o Evangelho, mas também queriam ver aquilo que se falava, o poder de Deus se manifestando de forma tão concreta que ninguém conseguia negar. Carlos sabia que algo grande estava nascendo, sabia que Deus estava lhe entregando um ministério que cresceria muito além do que qualquer ser humano poderia organizar. Ele apenas não imaginava o quanto e o quão profundo seria o impacto que sua voz, sua autoridade e sua fé teriam sobre uma geração inteira. À medida que o ministério de Carlos Anacondia crescia, também crescia a curiosidade e a expectativa das pessoas. Já não eram apenas pequenos grupos ou igrejas locais que o convidavam. Em pouco tempo, bairros inteiros começaram a pedir suas reuniões. Onde quer que ele fosse, testemunhos se espalhavam com velocidade espantosa. Diziam que Deus estava fazendo algo novo na Argentina e que um homem simples, com voz de autoridade e coração humilde, estava incendiando multidões com o fogo do Espírito. Foi nessa fase que aconteceu um evento que muitos descrevem como um marco na história de seu ministério. Uma cidade pequena, marcada por altos índices de violência, pobreza extrema e práticas ocultistas, convidou Carlos para realizar uma campanha evangelística ao ar livre. Os pastores locais estavam cansados de lutar contra as trevas daquele lugar. Havia relatos de famílias destruídas, dependências químicas profundas, brigas constantes e até rumores de grupos envolvidos com magia negra. Quando Carlos chegou, percebeu de imediato que havia uma resistência espiritual intensa no ambiente. Ele sentiu no espírito que aquela campanha não seria apenas mais uma, seria uma batalha. Mas em vez de recuar, algo dentro dele se inflamou. Seu olhar parecia atravessar o cenário, como se enxergasse além da realidade física. E ali mesmo, antes de começar a montar o palco, ele declarou em voz firme: "Jesus vai glorificar seu nome nesta cidade, e nenhum poder das trevas poderá impedir." A notícia se espalhou rapidamente. No primeiro dia da campanha, centenas de pessoas se reuniram na Praça Central. O ambiente era tenso, muitos estavam ali apenas para ver o que ia acontecer. Outros estavam desconfiados, alguns até hostis. Mas quando Carlos subiu ao palco, a atmosfera começou a mudar. Ao iniciar a pregação, sua voz parecia carregar uma autoridade que silenciava até os murmúrios mais distantes. Ele falava sobre o amor de Jesus, sobre perdão, sobre restauração, e cada palavra parecia atravessar o coração das pessoas como flechas de luz. Muitos começaram a chorar sem entender o motivo. Era como se Deus estivesse andando entre eles, tocando cada alma ferida. Mas foi durante o momento de oração que tudo mudou. Quando Carlos levantou a mão e começou a clamar pela cidade, o inesperado aconteceu. Pessoas começaram a manifestar opressões espirituais por toda a praça. Era como se o ambiente tivesse sido rasgado, expondo uma batalha invisível que estava sendo travada sobre aquele território. Homens fortes caíam de joelhos, mulheres gritavam pedindo libertação, jovens tremiam como se algo estivesse sendo arrancado de dentro deles. Conta-se que até mesmo pessoas que estavam nas janelas e nas portas de suas casas começaram a chorar e sentir peso espiritual, mesmo sem entender o que estava acontecendo. Alguns saíam correndo para a praça dizendo que sentiam necessidade de pedir perdão a Deus. Foi então que Carlos, com voz firme e autoridade sobrenatural, bradou sua frase que já marcava o ministério: "A ver, Satanás, te ordeno en el nombre de Jesús que sueltes esta ciudad."
E naquele instante, segundo relatos de muitos presentes, um silêncio profundo tomou conta do lugar, como se o próprio ar tivesse sido suspenso. Em seguida, um vento leve soprou, quase imperceptível, mas carregado de algo que poucos conseguiam explicar. Uma paz repentina invadiu a praça. Naquela noite, mais de 1000 pessoas entregaram suas vidas a Jesus. Famílias inteiras foram restauradas. E pastores testemunharam que nos meses seguintes, a violência diminuiu drasticamente. Bares fecharam as portas por falta de clientes e grupos envolvidos com feitiçaria desapareceram da região. A cidade havia experimentado algo que só pode ser descrito como uma visitação de Deus. E Carlos, em lágrimas, repetiu ao final da campanha: "Tudo é para Jesus, Ele é o único que liberta." Esse episódio solidificou seu nome entre os evangelistas mais ousados da época. Era claro que Deus estava usando aquele homem para alcançar territórios que muitos temiam. Mas essa seria apenas uma das muitas batalhas espirituais, e algumas seriam ainda mais intensas. Com o avanço de suas campanhas, Carlos Anacondia passou a testemunhar acontecimentos que ultrapassavam qualquer explicação lógica. A cada cidade que visitava, histórias surgiam. Algumas documentadas, outras transmitidas de boca em boca, mas todas com um traço comum. O poder de Deus se manifestava de maneira incontestável. Foi durante uma cruzada numa das maiores regiões periféricas da Argentina que um dos testemunhos mais conhecidos ocorreu. O local estava lotado. Homens, mulheres, crianças, todos disputavam um espaço para ouvir aquele evangelista que carregava a ousadia como marca e que falava de Jesus como quem fala de um amigo íntimo. A expectativa era tão grande que muitos chegaram horas antes da pregação, alguns trazendo cadeiras, outros apenas a fé e um coração sedento. No meio da multidão havia um homem chamado Esteban, conhecido por todos por causa de sua bengala. Ele havia sofrido um acidente anos antes e desde então tinha dificuldade enorme para andar. O diagnóstico médico era claro: sem cirurgia, sem chances. E mesmo com cirurgia, a recuperação seria incerta. Esteban aceitara aquela realidade, mas sua esposa insistiu que ele fosse à cruzada. Ele foi, contrariado, mas foi. Quando Carlos começou a pregar, algo dentro de Esteban começou a se mexer. Ele mesmo testemunharia depois que parecia sentir mãos invisíveis tocando suas pernas, como se algo estivesse sendo realinhado por dentro. Antes mesmo de Anacondia fazer o apelo, Esteban começou a tremer. Pessoas ao redor o seguraram, pensando que ele estava passando mal, mas não era isso. Quando o evangelista declarou cura sobre os enfermos, Esteban levantou-se, sem a bengala, e deu o primeiro passo sozinho em anos. A multidão ficou atônita. Em segundos, ele estava chorando e correndo em círculos, gritando que Jesus o havia curado. A comoção tomou conta do local, e até hoje muitos daquela região afirmam que esse foi o milagre mais marcante de suas vidas. Mas não era apenas cura física que acontecia. Libertações profundas também eram frequentes. Em uma das noites dessa mesma campanha, uma jovem chamada Lucia começou a gritar no meio da multidão, tomada por opressão. Seu corpo se contorcia de tal maneira que muitas pessoas ficaram assustadas. Algumas tentaram segurá-la, mas Carlos pediu que a deixassem. Aproximou-se com calma, ajoelhou-se ao lado dela e disse, com firmeza: "Jesus te ama, e Ele vai te libertar agora." A jovem, segundo testemunhas, soltou um grito tão agudo que parecia rasgar o ar. Em seguida, caiu desacordada. Quando abriu os olhos novamente, estava tranquila, serena, como quem havia acabado de acordar de um sonho profundo. Ela começou a chorar, abraçou o evangelista e disse que sentia uma paz que jamais havia experimentado. Relatos como esse se multiplicavam e logo uma série de histórias começou a circular de boca a boca. Contavam que pessoas, ao chegarem perto da tenda de libertação, começavam a chorar sem saber por quê. Repetiam também que em algumas noites, antes mesmo de Carlos subir ao palco, as pessoas já eram tocadas, como se o poder de Deus estivesse antecipando a mensagem. E havia ainda aquelas histórias misteriosas, quase lendárias, que atravessaram décadas. Dizem que certa vez, durante uma forte tempestade, Carlos levantou a mão e orou para que a chuva parasse até o final da cruzada. E que, de forma inexplicável, as nuvens abriram exatamente sobre o local do evento, enquanto todo o restante da região continuava debaixo de chuva intensa.
Muitos juram ter visto isso, outros apenas ouviram contar. Seja como for, documentado ou transmitido pela memória coletiva, o fato é que onde Carlos Anacondia ia, algo acontecia. Uma atmosfera sobrenatural acompanhava suas reuniões. Pessoas saíam transformadas, marcadas, libertas, e a notícia se espalhava como fogo em campo seco. Mas Carlos sabia que tudo isso era apenas a ponta de algo muito maior que Deus estava edificando, e que o verdadeiro impacto ainda estava por vir. Com o crescimento explosivo das cruzadas, Carlos Anacondia percebeu que precisava organizar melhor o atendimento às pessoas que manifestavam opressões espirituais. As libertações aconteciam em quantidade tão grande que seria impossível lidar com todas no meio da multidão. Foi assim que nasceu algo que marcaria seu ministério e influenciaria igrejas no mundo inteiro, o setor de libertação. Esse setor não era apenas uma tenda ou uma área separada. Era um verdadeiro campo de batalha espiritual, montado estrategicamente ao lado do palco. Ali, intercessores treinados se colocavam de joelhos, de pé, andando de um lado ao outro, clamando com intensidade por cada alma que entrava. Muitos desses intercessores tinham jejuado dias antes, preparando-se para enfrentar o que viria. Assim que a pregação terminava e Carlos iniciava um momento de oração, dezenas de pessoas começavam a manifestar opressões. Algumas gritavam, outras choravam, outras tremiam e muitas eram levadas ao setor especial. Mas o que acontecia lá dentro era algo que poucos tinham coragem de testemunhar de perto. Havia uma atmosfera pesada e ao mesmo tempo poderosa, como se o ambiente estivesse carregado da presença do Espírito Santo e da resistência das trevas ao mesmo tempo. Intercessores oravam em voz alta, alguns em línguas, outros citando a palavra. Os gritos de libertação misturavam-se com as orações fervorosas, criando um cenário que mostrava, sem máscaras, a realidade da batalha espiritual. E no meio disso tudo, Carlos caminhava com uma tranquilidade impressionante. Ele colocava a mão sobre pessoas possuídas e declarava com sua voz firme: "A ver, Satanás, te ordeno en el nombre de Jesús que sueltes esta vida ahora." E os demônios obedeciam. Alguns intercessores testemunhavam que parecia haver uma espécie de autoridade visível em Carlos, como se, quando ele falava, algo se rompesse imediatamente. Muitos afirmavam que, com ele, a libertação acontecia mais rapidamente, como se o inimigo reconhecesse que não tinha espaço para resistir. Dizem também que em certas noites, quando Carlos passava pela tenda, objetos caíam sozinhos, como se algo invisível estivesse fugindo. Outros contam que, quando ele colocava a mão sobre alguém, a pessoa caía imediatamente, como se uma força irresistível a empurrasse para baixo. Mas o que muitos não viam era o que acontecia depois. Quando uma pessoa era liberta, ela era encaminhada para os conselheiros, que oravam por restauração emocional, explicavam o evangelho e ajudavam-na a dar os primeiros passos na fé. Era um processo completo: libertação, cura, direção e acompanhamento. E milhares foram transformados dessa maneira. A fama do setor de libertação começou a se espalhar internacionalmente. Pastores de outros países vinham para observar, aprender, estudar o método. Queriam entender como algo tão poderoso podia ser realizado com tanta simplicidade, oração, autoridade e fé. Carlos apenas sorria e dizia: "Não é método, é Jesus." O setor de libertação se tornou uma identidade visual do Ministério Anacondia. E quando as cruzadas cresceram, esse setor cresceu também. Passou a ser uma estrutura grande e organizada com centenas de intercessores. Era como um hospital espiritual de guerra, onde almas feridas, lavadas, libertas e devolvidas à vida. E cada libertação ali dentro se tornava uma história viva do poder de Deus, uma história que ecoaria pelas cidades, igrejas e famílias, lembrando a todos que Jesus continua libertando com autoridade e poder. O ministério de Carlos Anacondia seguia crescendo de forma impressionante. A cada nova campanha, mais pessoas vinham, mais testemunhos surgiam, e a presença de Deus parecia se manifestar com intensidade crescente. Mas havia momentos em que o sobrenatural ultrapassava qualquer padrão conhecido, momentos que marcaram profundamente aqueles que estavam presentes e que até hoje são lembrados com reverência. Um desses momentos aconteceu em uma grande cruzada no Chile. A multidão se estendia por quarteirões inteiros. Havia pastores, famílias inteiras, curiosos, incrédulos e pessoas desesperadas por libertação.
O ambiente estava carregado de expectativa, mas também de uma opressão espiritual perceptível. Muitos intercessores relataram que sentiram um peso incomum antes do início da reunião. Quando Carlos subiu ao palco, começou a pregar com simplicidade, mas com autoridade. Falou sobre arrependimento, sobre o sacrifício de Jesus e sobre o amor imensurável de Deus. Sua voz atravessava a multidão como se cada palavra fosse direcionada a cada coração individualmente. Mas algo aconteceu quando ele fez o apelo para a salvação e libertação. De repente, um grito agudo ecoou entre as pessoas, depois outro e mais outro. Em poucos segundos, dezenas de pessoas começaram a manifestar opressões espirituais ao mesmo tempo. Era como se algo tivesse sido exposto, arrancado das sombras. Carlos ergueu a mão e começou a declarar libertação. O setor de intercessão ficou tomado rapidamente, mas o que aconteceu em seguida se tornou parte das histórias que muitos contam até hoje. Dizem que naquele momento um rugido profundo ecoou por toda a área da cruzada, um som que ninguém soube identificar. Não era um animal, não era vento, não era microfone. Era algo diferente, algo que parecia vir de um lugar invisível. O rugido fez com que muitas pessoas caíssem de joelhos, tremendo. Outros sentiram uma paz repentina, como se alguma força maligna tivesse sido arrancada dali. Alguns intercessores afirmaram que naquele exato segundo, as manifestações cessaram abruptamente, como se o inimigo tivesse sido silenciado de uma só vez. Carlos apenas continuou orando, com a mesma calma e autoridade, dizendo: "O inimigo sabe que Jesus venceu, e hoje ele perde território." Aquela noite terminou com centenas de conversões e libertações profundas. Muitos pastores disseram mais tarde que aquele foi um divisor de águas espiritual na região. Mas esse não foi o único episódio marcante. Em outra campanha, desta vez no norte da Argentina, aconteceu algo que se espalhou como fogo entre os que presenciaram. Os organizadores tinham grande preocupação com o clima, porque uma tempestade forte ameaçava cair exatamente no horário da pregação. Relâmpagos riscavam o céu e muitos achavam que seria impossível realizar o evento. Quando informaram Carlos sobre a tempestade, ele simplesmente respondeu: "Se Deus quer falar com este povo hoje, nada vai impedir." Conta-se que ele subiu ao palco, olhou para o céu escuro e orou com autoridade: "Senhor, segura a chuva até que a tua palavra seja pregada." Alguns dizem que o vento mudou de direção na hora, outros afirmam que as nuvens se abriram como se fossem empurradas por mãos invisíveis. O fato é que, enquanto toda a região ao redor ficou sob chuva intensa, o local da cruzada permaneceu seco. Muitos testemunham isso até hoje como um milagre incontestável. A reunião ocorreu normalmente, e logo após o encerramento, quando Carlos desceu do palco, as primeiras gotas começaram a cair sobre a área da cruzada, como se o céu tivesse esperado apenas pelo amém. Esses acontecimentos, documentados por alguns e transmitidos de boca a boca por outros, mostravam algo claro: onde o evangelho era pregado com ousadia, sinais seguiam a palavra. E Carlos sabia que não era sobre ele, era sobre o poder de Deus em ação. Era o céu rompendo na terra. Era Jesus glorificado. À medida que o ministério de Carlos Anacondia avançava, não eram apenas pessoas que eram transformadas, cidades inteiras começavam a mudar. A presença espiritual que acompanhava suas cruzadas parecia gerar ondas de impacto que ultrapassavam os limites das reuniões. Algo acontecia no tecido social, nas famílias, no clima espiritual dos lugares. E pastores, autoridades e moradores começaram a perceber que, onde o evangelho era proclamado com poder, as trevas realmente recuavam. Um dos casos mais emblemáticos ocorreu na Argentina, em uma cidade marcada por décadas de violência, corrupção e vícios profundos. Era um lugar onde a criminalidade parecia impossível de conter e onde a maioria das famílias vivia em dor constante. Quando os pastores locais uniram-se e convidaram Carlos para realizar uma cruzada, havia ceticismo. Muitos diziam que nada mudaria ali. Mas Carlos, ao ouvir sobre a situação, respondeu sem hesitar: Jesus transforma lugares onde ninguém acredita que algo pode mudar. A cruzada foi montada em uma grande praça central. No primeiro dia, a multidão que apareceu surpreendeu até os organizadores.
Haviam pessoas desesperadas, jovens envolvidos com gangues, mães chorando por filhos perdidos no crime, homens destruídos pelo alcoolismo e drogas. E havia também aqueles que vieram apenas por curiosidade, para ver se aquilo era real. Quando Carlos subiu ao palco, sua mensagem foi direta. Falou de arrependimento, de salvação, de libertação, mas também falou de esperança, algo que aquela cidade não conhecia havia muito tempo. Ele repetiu várias vezes que Jesus podia quebrar correntes sociais e espirituais ao mesmo tempo. Era uma palavra que penetrava fundo, abrindo feridas antigas, mas trazendo cura junto com a exposição. Nos dias seguintes, algo surpreendente começou a acontecer. Homens ligados a grupos violentos procuraram o setor de libertação. Alguns confessaram crimes antigos, outros quebraram armas, dizendo que não queriam mais derramar sangue. Jovens envolvidos com drogas se entregaram a Cristo e buscaram ajuda imediata para abandonar os vícios. Famílias separadas por décadas se reconciliaram em lágrimas. Mas a mudança não ficou apenas no emocional ou espiritual. Pastores da região relatam que, nas semanas seguintes, os índices de violência despencaram. Brigas de rua, antes comuns, reduziram-se drasticamente. Estabelecimentos que lucravam com vícios e jogos ilegais começaram a fechar as portas por falta de movimento. Em alguns bairros, vizinhos começaram a se reunir para orar, dizendo que, depois da cruzada, sentiam que o clima espiritual havia mudado. Autoridades locais chegaram a procurar líderes cristãos para entender o que havia acontecido. Um deles teria dito: "Não sei explicar com estatísticas, mas sei que algo mudou desde aquela campanha." E esse não foi um caso isolado. Em outra cidade, conta-se que após a cruzada de Anacondia, sacerdotes de cultos ocultistas abandonaram suas práticas e queimaram instrumentos de feitiçaria em praça pública, afirmando que sentiam uma força maior que lhes ordenava deixar aquilo para trás. Mesmo não sendo possível verificar todos os detalhes oficialmente, o fato é que muitos moradores testemunharam uma transformação espiritual profunda naquela região. Também dizem que em uma vila extremamente violenta, onde nem a polícia conseguia entrar sem confronto, após uma campanha evangelística liderada por Carlos, crianças passaram a brincar nas ruas novamente. Antes isso era impensável. Moradores relatam que pela primeira vez em anos havia risos onde antes só havia medo. Carlos, sempre humilde, nunca atribuía a si mesmo tais mudanças. Ele dizia: "Quando Jesus entra, a escuridão perde espaço. Não é o homem que muda a cidade, é a presença de Deus." Essas transformações coletivas se tornaram parte essencial de seu legado. Provaram que o Evangelho não toca apenas indivíduos, mas territórios inteiros. Que a luz, quando é proclamada com ousadia, expulsa as trevas não só de pessoas, mas de regiões inteiras. E enquanto via cidades mudarem, Carlos sabia: o que Deus estava fazendo era apenas o começo. Com o passar dos anos, Carlos Anacondia tornou-se não apenas um evangelista reconhecido, mas um marco espiritual na história cristã da América Latina. Seus olhos, antes voltados para o mundo dos negócios, agora brilhavam com a urgência de alcançar almas. Seu coração pulsava por libertação, transformação e pelo avivamento que tantos desejavam ver. Mas, acima de tudo, ele carregava uma certeza inabalável: Jesus ainda faz hoje o que fazia nos evangelhos. As cruzadas continuaram, multiplicaram-se, ultrapassaram fronteiras. Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Brasil, países da Europa e até nações distantes testemunharam o mover de Deus através de seu ministério. Em cada campanha, repetia-se o padrão: conversões em massa, curas, libertações, famílias restauradas, mudanças sociais profundas. Era como se a presença de Deus empurrasse o avanço das trevas para trás, criando espaço para uma nova realidade espiritual. E embora Carlos fosse amplamente reconhecido, ele liderava como homem simples. Falava como quem sabe que nada é dele. Sua frase se tornaria um resumo de sua vida: "Eu apenas creio, o resto é Jesus quem faz." Ao longo do tempo, pastores formaram-se sob sua influência. Cidades estabeleceram redes de oração inspiradas por seu exemplo. Igrejas adotaram o modelo do setor de libertação, multiplicando a visão que nasceu de seu ministério.
E famílias inteiras, transformadas por suas campanhas, tornaram-se testemunhos vivos nas ruas, igrejas e comunidades. Além disso, milhares de histórias, tanto documentadas quanto as que dizem até hoje, compõem um mosaico do impacto deixado por Carlos Anacondia. Histórias de pessoas que encontraram cura quando já não havia esperança. Histórias de libertação que desafiam a compreensão natural. Histórias de reconciliação que pareciam impossíveis. Histórias de homens e mulheres que tiveram a vida rearranjada pelo poder de Deus em um instante. E se cada igreja tocada, cada cidade transformada e cada vida restaurada fosse uma chama, poderia-se dizer que o ministério de Carlos acendeu uma fogueira de avivamento que ainda queima no coração de muitos. Seu legado não é apenas de eventos, é de vidas marcadas por uma fé ousada, prática e profundamente dependente do Espírito Santo. Hoje, quando muitos olham para sua trajetória, não enxergam apenas um evangelista, enxergam um homem que ousou crer quando outros duvidavam, que enfrentou as trevas quando muitos temiam, que proclamou libertação quando outros preferiam silêncio, que caminhou para dentro da batalha espiritual não com armas humanas, mas com autoridade celestial. E o eco de sua voz ainda ressoa: Satanás, te ordeno em nome de Jesus que solte esta pessoa. Uma frase simples, direta, mas carregada de um poder que moldou histórias e desafiou o inferno repetidas vezes. O legado de Carlos Anacondia não é apenas o de um pregador, é o legado de alguém que acreditou que Deus ainda move montanhas, ainda cura, ainda liberta. Alguém que caminhou com ousadia até o fim, guiado por uma confiança inquebrável no nome que está acima de todo nome. E assim, sua história continua ecoando, não apenas nas páginas dos livros ou na memória das multidões, mas nos corações daqueles que foram alcançados, restaurados e transformados por meio de seu ministério. O tempo passa, as campanhas terminam, as multidões seguem seus caminhos, mas o impacto permanece. Porque quando Deus levanta alguém com ousadia, fé e entrega total, a terra nunca mais é a mesma.